transbordem teu amor, transbordem. Então, sem medo, sem mentiras, sem engano, se abra para Jesus agora e se entrega, porque Ele é tudo. Ele é o começo, meio e fim. Sem Ele não há vida, não há expectativa. Então eu te convido nessa hora, aumente a sua expectativa diante de Jesus Cristo. Levanta a tua expectativa diante daquilo que o Pai pode fazer e Ele já fez. Aleluia. Vivo nesse momento, ainda em tua presença, os ruídos se vão. Fala comigo, meu Pai, tens a minha atenção, permaneço te ouvindo, nada quero perder. Senhor, meu coração quer mais de ti, quero algo novo e eu entrego-me. Meu querer é viver em teu amor, derramar-me em quem tu és e te conhecer mais fundo, meu Senhor. Abro meu coração, jogo os medos para o anseio. Eu anseio por um toque dos céus. Mas o calor da manhã e o frio da noite, o meu respirar e a vida em mim, não tem como hesitar. Teu amor e afeição é o mais doce que eu vi. Senhor, meu coração quer mais de ti, quero
anseio por um toque dos céus. Você pode aplaudir o nome dele. Queremos, Deus, um toque do céu. Então, Jesus, venha, Senhor. Venha com toda a tua glória, Pai. Porque desejamos mais e mais e mais de ti, Senhor. Abra o céu sobre este lugar, Pai. Continua derramando, Jesus. Nós não nos cansaremos. Estamos fechados aqui, que a gente não vai se cansar. Enquanto eu viver, enquanto você viver, não vamos nos cansar de pedir. Vem, Jesus. Vem, Jesus. E derrama, Pai. E derrama o teu avivamento sobre nós. Pai querido, e enche-nos do céu. Enche-nos das coisas do alto. Faça-nos transbordar, Pai querido, nas coisas do alto. E que não venhamos nos perder, ó Deus, mas que possamos continuar em Ti, nos manter em Ti. Levantamos nossa voz na certeza de que és um clamor do povo do Senhor. Não iremos nos calar, pedimos, vem ao reino do Senhor. Este é o nosso clamor. Levantamos nossa voz na certeza de que Ele nos ouve. Ele ouve o teu povo. Não iremos nos calar. Pedimos, vem ao reino. Venha o teu reino sobre nós, Jesus. Este é o nosso clamor. Que venha a justiça, paz e equidade, e sua glória encha as nossas cidades, e o amor transforme, a graça transborde. Ouve a nossa voz, Senhor. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá
venha sobre este lugar, ó Deus. Vem com vida, Jesus. Oh, Jesus, um toque do céu, Pai, sobre os hospitais, Jesus, sobre as casas, Pai, sobre os corações. Vem com teu fogo e aviva-nos, Deus. Não nos cansaremos de clamar. Que venha o céu sobre a terra. Então vem, vem. Vem, Jesus. Yeshua, te clamamos, vem e reina, pois tu governas sobre todos tu governas. Não nos cansaremos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, peça, aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, vem, aviva-nos. Com teu fogo, aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, Aleluia. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Não sei se todos me conhecem, mas eu sou o Paulinho. Eu também faço parte do Ministério de Jovens Casais. E para mim está sendo muito especial estar aqui hoje com vocês, podendo participar do início dessa conferência, podendo participar desse momento em especial de dízimos e ofertas, né? E quando eu fui chamado, eu estava pensando, estudando e orando também, tentando ligar uma coisa na outra, né? A característica principal dessa conferência com dízimos e ofertas. Então eu pensei e orei e eu falei, poxa, falar de ousadia, né? Que é a característica principal. Como que eu vou ligar tudo isso nesse momento, né? Então eu gostaria de compartilhar com vocês uma ministração aqui no versículo e no capítulo de Atos 4:13. Se puder colocar, por favor. E diz assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Se a gente pegar lá no começo desse capítulo, a gente vai ver que eles estavam pregando na cidade, né? Pregando o evangelho, fazendo o papel deles, o chamado deles naquele momento, né? E isso chamou a atenção das autoridades que estavam lá, dos mestres da lei, e chamaram eles para serem interrogados, perguntar: por que vocês fazem isso? No nome de quem? Com que autoridade vocês estão fazendo isso? E passado esse interrogatório, né, Pedro, João, eles acabaram sendo presos. Mas como eles não conseguiram
acusá-los de nada, né? Eles viram que tudo estava conforme o que Deus tinha preparado, né? Então eles estavam promovendo curas de enfermos, pregando o evangelho, e não conseguiam acusá-los, e acabaram libertando eles. Mais para frente eles continuaram o chamado deles, né? Pregando o evangelho, ainda continuando fazendo os milagres, várias pessoas aceitando Jesus naquele momento. Foi algo assim tremendo. E eles resolveram chamá-los novamente, que é exatamente nesse ponto que a gente leu aqui. E nesse momento, eles foram ousados perante aquelas autoridades, aqueles mestres da lei que tinham total conhecimento do assunto. Imagine assim, como se fosse nós aqui, vamos para uma roda de pastores, com prefeitos da cidade, governadores, e a gente tem que se pronunciar. Às vezes a gente acaba um pouco acanhado, meio nervoso, que faz parte. Então esses homens, nesse momento, esses servos de Deus, eles foram ousados, e eles cumpriram a postura que era necessária, de ter ali o seu chamado para pregar o evangelho, manter-se firme perante a vontade de Deus, naquele momento, e não negaram nada, né? Foram ali direcionados para parar com aquilo que eles estavam fazendo, cessar a pregação em nome de Jesus, né? Não falar mais do nome do Senhor. Eles decidiram não fazer aquilo, falaram que aquilo não era justo, né? Eles estavam ali por Deus e para Deus. Mais para frente, ali no decorrer do capítulo, nos próximos versículos, eles se juntaram com o restante dos companheiros que estavam com eles lá, fazendo todo esse trabalho, todo o seu papel da pregação do evangelho, e aquilo edificou eles de tal forma. Então eles começaram a clamar a Deus, orar, e o Espírito Santo esteve sobre eles, e dali para frente eles começaram a pregar com mais ousadia ainda, né, e fazer mais maravilhas. Então eu comecei a pensar, Senhor, poxa, isso é bem legal, né, a gente ser ousado dessa forma. Eu acho que é uma missão, eu acho que é um objetivo que todo mundo almeja, né, a gente quer ser ousado para ser usado por Deus, né. E eu pensando nisso, falei assim, poxa, orando e pedindo a Deus, Deus ministrou no meu coração que só tem uma forma principal da gente atingir esse nível de ousadia, pessoal, e eu creio que seja dois pilares aí fundamentais, que é o relacionamento com Deus e a fidelidade. E se a gente parar para pensar, o dízimo nada mais é do que isso, é a sua demonstração de relacionamento com Cristo e a sua fidelidade com Ele, né? Então eu acho que isso é de extrema importância, e não deixa de ser uma ousadia também, porque nós, quando começamos a entender o dízimo, a gente é ousado perante a sociedade que não entende. Pô, você está colocando dinheiro na igreja, ninguém entende que a obra de Deus, ela precisa continuar, né? Que a gente não faz mais do que o nosso papel, a nossa obrigação, né? E mesmo depois que você estabelece esse nível na sua vida, de entender o dízimo, você tem que dar um passo a mais, e aí vem a ousadia de novo. No meu ver, eu acho que aí a gente precisa entender e ser ousados para ofertar na casa do Senhor também, fazer muito mais do que a nossa obrigação, e isso eu vejo como um sinal nesse quesito de oferta, né? E um outro ponto importante, pensando nessas duas situações, é que se a gente parar para analisar de verdade, igreja, por mais que a gente seja fiel a Deus, entregando o nosso dízimo, Ele é muito mais do que fiel para conosco. Todas as bênçãos que Ele promove na nossa vida, tudo é muito maior do que uma simples fidelidade, não é? Eu vou repor aqui a sua necessidade ali. Ele surpreende a gente em todas as coisas que Ele faz a todo momento. Então isso que tem que motivar a gente a cumprir esse papel, né? Com todo o coração, com toda a alegria, porque isso vai fazer a diferença. Deus, Ele vai ser muito mais do que fiel nas nossas vidas, né? E eu acho que isso é um ponto que motiva qualquer um, né? E aproveitando, eu queria, bem curtinho, os líderes não ficar bravos comigo, eu queria dar um testemunho que aconteceu na minha vida, e faz um tempo, alguns amigos próximos já ouviram esse testemunho, e vem muito direcionado a isso, né? Logo quando eu me converti, era mais ou menos entre 2011 e 2012, logo no começo eu não tinha isso, não tinha esse entendimento de dízimo e oferta. E eu achava, poxa, não, mas isso é da velha lei, da nova lei, eu tenho que fazer, não tenho que fazer. E ao decorrer dos cultos, com as ministrações dos pastores, começou Deus também a ministrar no meu coração, né? Eu fui aprendendo, aquilo foi me tocando. Daí chegou uma hora que eu falei assim, não importa,
eu não passo nenhuma necessidade, mas eu sei que as contas estão aqui, eu estou acostumado com um certo gasto, preciso ver como vai fazer, mas não importa, eu vou cumprir o meu papel de fidelidade com o Senhor, e depois as outras coisas se encaixam. Então, a partir desse momento, eu escolhi um dia lá, falei, não, já recebi, separei meu dinheiro, dizimei, e naquela época eu ia muito para cliente, né, e tinha um cliente que eu comecei um projeto, era no interior de São Paulo, eu ia toda segunda-feira e voltava na quarta-feira. Como era uma viagem, na época eu não tinha carro, eu acredito que eu não tinha cartão de crédito também, eu acabava tirando bastante dinheiro da conta e levando na carteira para ficar mais fácil. Eu não tinha como me locomover na cidade, às vezes eu pedia, tinha que pagar com dinheiro e tudo mais. Então eu separei um dinheiro, uma quantia considerável, eu coloquei na carteira e fui embora como eu sempre ia. E esse ônibus era muito cedo, né? Eu pegava o Pássaro Marrom, acho que 5h30 ali em Poá, no centro, e ia até o Tietê para pegar o outro ônibus. O ônibus, ele tinha algumas paradas estratégicas, que eram em alguns terminais, como Campinas, Mojimirim, e depois ia para a cidade. Não era muito frequente, mas acontecia dele parar no meio do caminho, para pegar algumas pessoas. E esse dia eu estava lá viajando, quando eu estava chegando perto da última cidade, lembro que eu estava meio sonolento, teve umas pessoas que pararam o ônibus, normal, às vezes acontecia, e na hora que eles foram entrar, eles anunciaram um assalto. Então, eu nunca vou esquecer que me marcou bastante isso, foi de encontro com tudo que estava acontecendo. Um homem, ele ficou lá fora, o outro ficou rendendo o motorista com uma arma, e um outro homem foi passando, pegando as coisas. Não tinha tantas pessoas, mas tinha gente na minha frente, tinha gente atrás de mim, do lado, tinha algumas pessoas separadas ali. Logo eu pensei, né, falei, nossa, justo agora que eu comecei a dizimar, eu vou perder todo o meu dinheiro, vou perder tudo que tem aqui. Como eu costumava trabalhar com notebook, e eu estava com o celular também, eu falei, vou fazer o seguinte, vou tirar o dinheiro da carteira e não vou deixar eles me revistarem, né, vou dar o dinheiro para ver se o prejuízo é menor. E eu lembro que eu pensei nisso, falei, poxa, né, tudo isso acontecendo justo agora, tirei o dinheiro da carteira e fiquei com ele na mão. E eu, de verdade, igreja, eu ficava basicamente assim, sacudindo na cara do rapaz, antes que ele viesse me revistar, pegasse o notebook, pegasse o celular e tudo, né. Esse homem foi uma vez, pegou da frente, pegou atrás, pegou do lado, foi passando, ele simplesmente não me enxergou. Eu falei, poxa, né, morrendo de medo, né, mas tranquilo. Daí voltou, se a gente ia pensar com o pouco café, a gente falou assim, tava com pressa, né, ele foi correndo, voltou correndo, realmente ele estava com pressa, mas se não bastasse para provar e aumentar mais ainda a minha fé, espero que a de vocês também, esse homem voltou. O rapaz que estava lá abordando o motorista falou, não, vai lá, passa de novo. Esse rapaz passou de novo, falou, não, agora ele vai vir em mim, né? Agora ele vai revistar, vai pegar tudo. Irmãos, eu peguei a mão e sacudi mais forte ainda. Moço, eu juro por Deus, eu falei, moço, dinheiro. Gente, Deus é incrível. Ele passou de novo por todo mundo e ele não me enxergou. Ele passava direto por mim. Eu já contei para alguns amigos próximos isso. E nossa, foi incrível, eu cheguei lá na cidade, normalmente eu chegava, já ligava para a Andréia, eu mandava mensagem para falar que eu cheguei bem, daí eu contei para ela ficou assustada, eu ainda estava meio assustado também, mas graças a Deus deu tudo certo. Então, Deus ele faz muito mais do que é só a fidelidade. Não tenha o dízimo e a oferta como um peso na sua vida. Deus ele vai fazer acontecer. Deus ele cria oportunidades para que você possa cumprir a sua parte, até nisso ele é bom com a gente. Você às vezes pensa assim, não, vai faltar aqui, vai faltar ali, a oportunidade vai vir, queridos. Deus ele cria oportunidade para a gente cumprir a nossa parte, até isso ele ajuda a gente no máximo possível para a gente fazer o nosso papel. Então, eu queria aproveitar os irmãos para a gente orar. Quem não pegou o envelope ainda, sacudir a mão aí que um irmão obreiro vai trazer o envelope para vocês. Já coloquei o meu aqui. Meu ceguetinha, mas acho que estou vendo. Então que todos preparem seu dízimo e sua oferta. Faça com todo o coração, querido.
todo o coração que Deus, Ele é incrível, Ele vai te surpreender sempre. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai de amor, Pai, por favor, meu Deus, que se tem alguém aqui ainda que não tem esse entendimento, Senhor, assim como eu não tinha, Pai, toca esse coração, toca essa vida, meu Deus, ajuda a entender, Pai, entender o básico, Senhor, o básico que é esse sinal de fidelidade. E aqueles que já têm esse comportamento, têm essa característica, Pai, são fiéis a Ti, Pai, que eles possam promover ainda mais ousadia, Pai, e venham ofertar na Tua casa, Senhor Jesus, que eles venham se surpreender a si mesmos, Senhor, mas que eles possam fazer a diferença, Pai, ajudar no Teu reino, na Tua obra, e eu tenho certeza, Pai amado, que em tudo Tu vai ajudá-los, Senhor Jesus. Pai querido, por favor, meu Deus, cuide de cada conta, de cada família, de cada lado financeiro, Senhor Jesus, de cada suprimento, cada necessidade, Papai querido. Eu sei, meu Deus, que Tu és muito mais do que fiel, Pai. Amém, Senhor. Então os irmãos vão passar recolhendo, né, os envelopes. Você que está nos assistindo, na tela deve estar mostrando aí o Pix, os dados da conta também, para você poder fazer a sua parte. Tem o telefone da igreja também, para você poder entrar em contato, caso queira a visita de algum pastor. Bom, pessoal, então, estendam as mãos aqui para os cestos e repitam aí comigo. Senhor meu Deus, me abençoe, segundo a minha fé, em nome de Jesus. Amém. Faz a outra, né? Graças e paz, amém? Que testemunho, né? Estava quase jogando dinheiro pro ladrão, leva aí. Amém. Bom, sou o Charles, faço parte do ministério. Queria saber se tem algum visitante entre nós, se pudesse levantar a mão. Estamos todos em casa? Amém. Bom, é com muita honra que gostaria de chamar o pastor Emerson, que está subindo. É um privilégio muito grande, hoje nós podemos se reunir, né? Há 4 anos atrás tivemos um imprevisto, né? O pastor Eli está com a gente, mas eu creio que nada foge do plano de Deus. Creio que essa noite Deus tem reservado algo maravilhoso para a nossa noite, que a igreja, que vocês criem uma expectativa para aquilo que Deus vai falar em nossos corações. Eu queria que vocês estendessem as mãos sobre o pastor, depois ele se apresenta quem veio com ele. E vamos orar para que ele seja um canal livre e desimpedido, que tudo aquilo que o Senhor já ministrou o coração dele, que venha cair em nosso coração, e que na simplicidade do Evangelho, como a própria palavra diz, que uma criança entenda, que nós venhamos entender e que as nossas vidas nunca mais sejam a mesma, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém? Pastor, você tem aí até a meia-noite, tá bom? Aleluia, aleluia, graça e paz, irmãos, paz do Senhor.
Que privilégio gostoso poder estar nessa noite, tendo essa honra permitida pelo Senhor, abrir essa conferência. Ouse ir mais além, ouse orar mais. Eu estava vindo para cá, o Espírito Santo bradava no meu peito: ouse orar mais, ouse ler mais as Escrituras, ouse desejar mais a minha presença, ouse mais mergulhar e desejar a ação do meu Santo Espírito. Ouse, irmãos, glória a Deus. Me chamo Emerson Toschi, vou me apresentar rapidamente. Eu sou de uma família de pastores. Meu pai, desde que eu era bebê, ele pastoreia. Sou de tios, irmãos, pastores. Eu caminhei mais com pastores do que gente normal. Eu já vi de tudo desse mundo, glória a Deus. Meu pai é um plantador de igrejas. Hoje ele está aqui perto da região de Jundiaí, na cidade de Itupeva, já cansadinho, mas ali firme. Fala para ele: vamos te jubilar, papai. Não, deixa eu morrer aqui nesse negócio aqui. Deixa eu morrer pregando. Ele falou que o sonho dele é morrer no púlpito. Falei: pai, aí é ruim, né? Aí nós vamos ter que descarregar os escândalos, os irmãos vão ver, hoje todo mundo está assistindo. Filho, eu quero fazer o que eu sempre amei fazer. Eu estava quase morrendo quando tinha 3 meses de vida, e Jesus me salvou, Jesus me resgatou, e Ele ali entregou a vida dele para o ministério. Passou 6 anos mergulhado no estudo, depois ele nunca mais parou. Plantou igreja em vários lugares. E eu amo isso, amo esse lugar. Amo esse lugar de liberar Jesus, as Escrituras Sagradas. Eu recentemente me mudei aqui para Mogi das Cruzes, dia 22. Fizeram 2 meses que eu estou aqui. Jesus nos pediu para vir para cá, por vários motivos. Nós sentamos em família, sou casado com a Flávia há 21 anos, temos 2 filhos, meu filho Arthur está aqui, dá um joia aí, filho. O Pedrinho é um obreiro de Jesus que caminha conosco, um líder de Jesus incrível. Moça, você olha para esse menino e fala: rapaz, esse é um menino muito novo. Ele mensalmente, irmãos, ele arrecada toneladas de alimento para liberar para as famílias de Mogi região e levar um pouco de hombridade e honra às mesas. Deus te abençoe, Pedrinho, Arthur. A minha filha Luísa, de 9 anos, se ela estivesse aqui, vocês vão descobrir que o meu filho é presbiteriano e minha filha é assembleiana, pentecostal. Ela certamente estaria já dando 7 voltas em volta da igreja, já teria derrubado algum instrumento. Ela é pentecostal, irmãos. Alguns falam que seus filhos são fogo, né? São fire, a minha é pentecostal também. Mas que bom, irmãos, que bom. Para finalizar, porque eu não vim falar de mim, vim falar das Escrituras, nós estamos trazendo aqui para Mogi uma base que nós temos chamado Ministério Arca, desde 2001, é um ministério de louvor e adoração. Nós temos alguns álbuns gravados, já viajamos para a glória de Jesus, todos os estados do Brasil, algumas nações da terra, não somente liberando adoração, mas treinamento para ministros de louvor. E por conta disso nasceu um outro projeto que a gente lidera também, chamado que é União de Ministros. Eu e alguns amigos, pastor Ademar de Campos, que eu fiquei sabendo que já esteve aqui, pastor Cris Batiston, do Filhos do Homem, e alguns outros ministros. Nós temos pastoreado os ministros de louvor e alguns pastores de igrejas independentes, porque pastor também é ovelha e também precisa ser cuidado. Eu amo ser cuidado, porque eu também sou uma ovelha de Jesus. Amém? Curve mais uma vez, por favor, a sua cabeça. Espírito Santo, Espírito Santo, nós amamos o que você, ó Senhor, está fazendo neste lugar. Nós respeitamos aquilo que o Senhor está fazendo nessa casa de fé, neste lugar de adoração, este lugar de avanço do Teu reino. Nós respeitamos e te pedimos, ó Deus, não nos deixa ferir aquilo que você, ó Senhor, está fazendo aqui. Nós queremos para a Tua glória, nós queremos acrescentar e ser uma ferramenta de bênção neste lugar. É por isso que eu te clamo, me ajude, Senhor, não me deixe falar aquilo que eu acho que eu tenho que falar, mas falar aquilo que está no Teu coração, ó Senhor, para que o Teu Espírito nos ajude a avançar, para que nós possamos a cada instante levar uma vida de ousadia na Tua presença, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 126,
Salmo 126. Eu amo esse capítulo. Abra sua Bíblia, seu smartphone, seu tablet. Há 10 anos atrás a gente falava isso, né, pastor? Escandalizava, né? Hoje é comum, né? Eu fui numa igreja em Curitiba que 80% da igreja, todos tinham tablets, um monte de tablets. Eu falei, uau, que legal, interessante, né? Então eu uso os dois, irmãos. Então, se você se ofende com o tablet, eu tenho ele. Se você gosta da Bíblia, eu tenho a Bíblia também, tá? Salmo 126. Eu gosto, irmãos, da história, só para você, nós já vamos ler, para você entrar num contexto do que é o Salmo 126. Ele faz parte do que alguns biblistas, alguns historiadores, eu gosto de estudar sobre isso também, fala que é o Salmo dentro dos Salmos. Ele faz parte dos Salmos dos peregrinos, vai do Salmo 120 ao Salmo 134, que é chamado de Salmos de romarias, de romagem, onde os peregrinos saíam dos seus vilarejos e subiam até Sião. Sião ficava no alto. Alguns calculam que Sião ficava a 800 metros acima do nível do mar. Mas fato é, irmãos, que o que significava para esses homens, esses judeus, esses queridos hebreus que ficavam nos seus vilarejos, significava subir até onde ele estava. Então, só para você entender o contexto disso, do Salmo 120 ao Salmo 134, são canções que os peregrinos cantavam dos seus vilarejos até onde era o tabernáculo, depois o templo, que era rodeado por montanhas. Sião era rodeado por montanha, isso dificultava com que os inimigos chegassem até lá. Mas fato é que o tabernáculo, o templo estava lá, a apropriação estava lá, a arca da aliança estava lá, o sacrifício era feito lá. Eles precisavam subir neste lugar para que os seus pecados fossem perdoados. Eles necessitavam, era uma regra. Isso acontecia, essa peregrinação 3 vezes ao ano, e era obrigatório para o judeu, pelo menos uma vez no ano, fazer essa romaria. E ela era perigosa, porque era um caminho distante, que havia um assalto, porque, irmãos, eles saíam com suas ofertas, com suas oferendas, com seus recursos para levar lá para o Senhor. Eles acreditavam e realmente o Senhor estava lá, eles queriam a presença. Eu gosto de um comentário de Flávio José, um historiador, 70 depois de Cristo, ele fala, ele estava lá. E sabe o que é importante você saber disso, irmãos? Porque hoje você pode ler e falar assim, ó, ele subiu nessa peregrinação para encontrar o Senhor, porque ele estava lá, mas quando eu leio hoje, eu posso afirmar, ele está aqui. Irmãos, eles tinham que caminhar distâncias, alguns morriam no caminho, alguns enfrentavam calor terrível, porque de dia era o deserto, de noite era muito frio, alguns morriam também por conta do frio. E é interessante, irmãos, que essa peregrinação, eles faziam cantando, e esse era um dos salmos que eles cantavam. Esse salmo, especificamente, o Salmo 126, é pós-exílio da Babilônia, ou seja, pós a prisão, pós a escravidão, pós estar escravos. E isso, irmãos, tem que ligar na sua mente, e só isso para você nessa noite é suficiente para você compreender que Ele te ama, a graça dEle te alcançou de uma maneira tão impressionante, porque você hoje não precisa peregrinar, apesar que hoje nós somos o peregrino, e a nossa morada é Sião eterna, e glória a Deus por isso, até que Ele venha, mas você hoje pode acessar essa presença, olhando para si, porque o Espírito habita em você. Você entregou a sua vida para Ele, e o Espírito habita em você, e você pode cantar canções para Ele, acessando. Eu gosto de falar, pastor, que acessar a presença dEle é igual ao miojo. Já ouviu falar, irmãos, da unção do miojo? Sabe aquele macarrão instantâneo, que você coloca, em minutos já está pronto para comer? Você pode acessar a presença dEle mais rápido do que isso. Você escuta um som do teclado, você coloca um louvor, você abre as escrituras, você vai orar, você acessa a presença dEle, você está dirigindo, você acessa a presença dEle, você está, irmãos, no seu dia a dia, você acessa facilmente, rapidamente a presença dEle. Então saiba, irmãos, você é um peregrino rumo a Sião eterna, você é um peregrino até que Ele venha.
E você pode acessar bem mais rápido do que esses irmãos acessaram. Salmo 126, versículo 1, diz o seguinte: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, éramos como aqueles que estavam sonhando. Em algumas versões fala, era como um sonho. Versículo 2 diz o seguinte: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua com canções de alegria. Dizia-se entre as nações vizinhas, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. O Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Versículo 4, aqui já vira uma oração. Senhor, restaura a nossa sorte. Algumas versões falam, Senhor, restaura a nossa história. Assim como enches o leito dos ribeiros no deserto do sul. Algumas versões falam assim, como as torrentes do Neguebe. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Algumas versões falam, com júbilo ceifarão. E ele amplia o versículo 5 no 6. Aquele que sai chorando, enquanto lança sua semente, voltará com cantos de alegria, trazendo nos seus ombros, trazendo os seus feixes. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, para você entender, pré-exílio babilônico, lembra? O povo do Senhor, o povo de Deus ficou cativo aqueles mais de 400 anos no Egito. Depois passa um tempo, o Senhor começa a profetizar que se eles não se arrependessem, se eles não dobrassem os seus joelhos, se eles começassem a adorar o Senhor, porque eles estavam liberando falsa adoração, o Senhor iria pesar a sua mão, o Senhor iria levar novamente eles para um novo cativeiro. E aqui nós estamos falando do cativeiro da Babilônia. E é interessante que pré-exílio babilônio tem o profeta Jeremias que profetiza de uma maneira incrível. Jeremias, ele começa a falar sobre a falsa adoração, sobre o esfriamento que havia naquele tempo. Tem o profeta Ezequiel e tantos outros profetas. Ezequiel, ele avisa sobre a destruição e também anuncia sobre a restauração. Passa o tempo que eles ficam escravos, um pouco mais de 70 anos, porque depois quando eles voltaram, tem a primeira leva que voltou, a segunda, a terceira, Zorobabel, Neemias e Esdras. E aqui tem o profeta Daniel, que é um jovem sábio, estratégico. Isso pós-exílio da Babilônia. Depois tem o profeta Esdras, que o Senhor usa ele para reconstruir o templo, Neemias para reconstruir os muros. E é interessante, irmãos, eu não quero mergulhar em todos os profetas, é que é a forma que o Senhor avisa antes que ele pese a sua mão. E eu venho nessa noite para alertar você, o Senhor a todo tempo, irmãos, está nos avisando de uma vida que nós precisamos ter, de mergulhar na sua presença. Por isso que eu gosto dessa expressão, ouse, porque diz muito a respeito, irmãos, desses últimos dias, desses últimos tempos. Talvez nós somos a geração do arrebatamento, talvez nós seremos a geração que irá ver com os nossos olhos a volta do Senhor. Eu não sei, tomara que sim, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas fato é, irmãos, que a impressão que nós pastores temos, quando você mergulha na escatologia, nos dados bíblicos, na impressão, né, pastor, que nós somos, irmãos, a impressão que eu tenho é que a trombeta já está ali, na boca do anjo. A impressão que eu tenho é que Jesus está quase apertando o botão para a trombeta tocar. A impressão que eu tenho, irmãos, que nós parece que somos os remanescentes da última hora. E por isso, irmãos, o Senhor em todo o mundo, eu tenho amigos missionários, pastores em vários países do mundo, eu tive o privilégio, para a glória de Jesus, sempre, de pisar em algumas nações. Irmãos, o Senhor tem levantado os seus profetas, o Senhor tem feito a igreja mergulhar nas Escrituras Sagradas, para que nós, como igreja, mergulhemos profundamente na presença dEle, irmãos. E quando eu vou para os profetas pré-exílio babilônico, e aqui eu quero mergulhar um pouquinho rapidamente em Jeremias, quando eu leio as palavras que o livro de Jeremias descreve e ministra as nossas vidas, eu tenho a impressão, pastor, que eu estou lendo sobre os dias de hoje. Você não precisa abrir Jeremias no capítulo 25, o Senhor fala que durante 23 anos
O Senhor usa esse jovem Jeremias, que alguns biblistas falam que ele tinha 14, outros 15, 17, 20 anos, mas fato é que era um garoto, um jovem como meu filho, o Pedrinho, ou como muitos aqui, um garoto, irmãos, que talvez era gago, talvez ele tinha um pesar na língua, mas fato é que era um garoto que as Escrituras falam que ele não sabia falar. Mas o Senhor levanta esse jovem começa a profetizar. O Jeremias 25, versículo 5, ele começa com ousadia a falar: convertam-se dos seus maus caminhos, que vocês permanecerão na terra que o Senhor lhes deu. Não sigam outros ídolos, sigam a mim e eu não pesarei a minha mão. Pastor, eu tenho a impressão que o Senhor está bradando isso para a igreja dele hoje. Não troque a minha presença por outros ídolos. Não troque a comunhão que eu quero ter com você com outras coisas que roubam a minha presença. Deixa eu resumir para você, irmãos, o que é falsa adoração, o que é idolatria. A gente muitas vezes, eu creio que essa igreja é muito ensinada, então certamente vocês não, mas em geral, a igreja acha que idolatria é só um santo, e de fato é, de barro, de madeira, de ferro, é um altar para outros deuses, falsas libações, falsa adoração, e de fato é, mas eu quero te resumir o que é falsa adoração: tudo que rouba a glória de Deus. Você quer resumirmos o que é falsa adoração? Tudo que rouba a glória de Deus. E aí, irmãos, não é meu papel, de nenhum dos pastores aqui, apontar o dedo para você, mas agora é a hora que eu peço que o Espírito Santo sonda o teu coração e começa a trazer aquilo que tem roubado a glória do Senhor na sua vida. Você sabe, irmãos, aquilo que tem roubado a glória do Senhor, a presença do Senhor, a primazia do Senhor, o primeiro e único lugar que é do Senhor. Se você mergulha no livro de Jeremias, você percebe, eu trouxe 10 tópicos só para você entender, eu não vou pregar os 10, fique tranquilo, mas só para você entender resumidamente o que o livro de Jeremias fala sobre esses filhos do Senhor que trocaram a presença dele. Jeremias fala de um tempo de adultério, de promiscuidade, de prostituição. Irmãos, não é diferente dos dias de hoje. Jeremias fala de um ateísmo prático. Jeremias fala de um abandono das Escrituras, de violência, de falsa adoração. Ele fala da falta de discernimento espiritual, ou seja, só tem falta de discernimento espiritual aqueles que não buscam o que é espiritual. Jeremias também fala de rebeldia, perversidade, de arrogância, impiedade. Eles não ouviam mais o Senhor. Naquele tempo eles não ouviam mais os profetas do Senhor. Eles andavam com as suas próprias interpretações. Jeremias no capítulo 1, eu amo o chamado de Jeremias. Versículo 6 do capítulo 1, diz o seguinte: então disse eu: ah, Senhor, Senhor Deus, eis que eu não sei falar. Vocês estão me ouvindo, irmãos? Eis que eu não sei falar, porque eu ainda sou um garoto, eu sou um menino. Tem uma versão espanhola, uma versão da Bíblia chamada Reina Valera, uma das primeiras, que fala assim: eu sou um garotinho. Fala de inexperiência, fala de pessoas que não se sentem capazes. E aí o versículo 7 do capítulo 1, a palavra do Senhor vem forte para Jeremias: não diga isso. E se você, irmãos, mergulha no original, a palavra, quando você estuda um pouquinho do hebraico, a palavra que está ali, quando você traduz para o hebraico, não diga isso, é uma palavra usada muitas vezes para exortação. Então, possivelmente aqui, o Senhor está bradando do céu: ó Senhor, eu não me sinto capaz de fazer a sua obra. Não diga isso! Não diga isso. Versículo 9. O Senhor falou assim, versículo 8, eu vou colocar a minha palavra na sua boca, porque eu escolhi você antes mesmo de você nascer. Quando você estava no ventre da sua mãe, eu já tinha escolhido, eu já sabia do seu destino, eu já sabia o que você ia passar, eu já sabia das suas limitações, e eu vou colocar a minha palavra na sua boca. Versículo 9, depois o Senhor estendeu a sua mão e tocou a minha boca. Uau! Ele tocou a minha boca. E o Senhor me disse,
eu vou pôr a minha palavra na sua boca. Irmãos, parece que eu estou lendo dos dias de hoje. Parece que se eu sentar com cada um de vocês e tomar um bom café, que eu gosto, se quiser me convidar para tomar um café, eu gosto, irmão. E parece que se eu começar a ouvir a sua história, eu ouvir, pastor, o Senhor tem falando para eu trabalhar mais na obra. Pastor, o Senhor está falando para eu contribuir mais na obra. E não é só recurso financeiro, irmãos, é com o seu esforço, com os dons operacionais, com os dons espirituais, com os dons ministeriais. Pastor, o Senhor está falando para eu escrever canções. Pastor, o Senhor está me dando uma mensagem, mas eu não sinto capaz. Eu venho como uma voz profética nessa noite dizer, não diga isso. Porque Ele te escolheu antes de você nascer. Antes de você, irmãos, achar que você ia congregar aqui, Ele já tinha escolhido você. E é Ele que vai capacitar você, é Ele que vai colocar a palavra dEle, é Ele que vai colocar o fogo dEle no seu coração, na sua mente, na sua boca, nos seus olhos, nos seus pés. Só vai, irmãos, deixa Ele fazer. Se coloca à disposição dEle. Jeremias no capítulo 2. Eu gosto de resumir isso aqui, volte à fonte. Jeremias está profetizando, irmãos, para um tempo de caos, um garoto que Deus levanta para ministrar para uma nação, mas é como que o Senhor falasse para você em sonhos, uma voz profética, o pastor da igreja te visita às 4 da madrugada, Deus me falou que você vai tocar o terror nessa nação, você vai saquear o inferno, mas eu, pastor? Eu? O senhor tem certeza disso? Esse garotinho aqui que não sabe nem falar direito, irmãos, Deus quer, você imagina, irmãos, as pessoas que nós temos aqui nessa noite, o que nós podemos fazer nessa cidade. Irmãos, quem que faz bolo aqui? Não se escandaliza não, eu gosto de, eu sou planejadinho, irmãos, mas eu gosto de ouvir a voz do Espírito. As irmãs que fazem bolo aqui, irmãos, os irmãos também, levanta bem alto, irmãos, levanta. As irmãs que fazem bolo, os irmãos que fazem bolo, quem quer fazer bolo, irmão, vai para o YouTube, vai para o tutorial. Irmãos, você sabia que você pode essa semana, me perdoa, pastor, dar uma instrução para a igreja aqui. Você sabia, irmãos, que essa semana que vai entrar agora, você pode fazer um bolo para você e um bolo para você entregar para o seu vizinho, você entregar para alguém. Você pode orar, irmão, não é macumba cristã não, irmão, mas você pode orar para esse bolo, falar, Senhor, toca essa pessoa, não é o bolo que vai curar, não é o bolo que vai salvar, mas é a sua ação generosa e piedosa nas pessoas que você ama, ou nas pessoas que te odeiam, ou nas pessoas que você precisa pedir perdão. Deus pode te usar, irmãos, olha que maneira simples. Imagina, irmãos, aqui, eu vi várias irmãs e irmãos levantando a mão. Se a gente fazer essa semana aqui 40 bolos e entregar na cidade aqui, são 40 famílias atingidas, irmãos, com o seu coração piedoso e com seus joelhos dobrados para que o Senhor possa fazer algo. Você imagina, irmãos, toda semana Pedrinho entregando. O Pedrinho tem um café lá em Mogi, ele faz aqueles banoffee gostosos. Imagine, Pedrinho, toda semana um banoffee, fica caro, né? Toda semana, todo mês, irmãos, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, você fazer uma ação dessa. Você, não sei fazer bolo, pega 50 e oferta para alguém, pinta o portão de alguém, irmãos, faz algo. Irmãos, eu tenho certeza que quando passar essa pandemia, esse lugar aqui ficaria pequeno de novo. Porque é a igreja, irmãos, ouvindo o clamor do Senhor, ouvindo a voz do Senhor e manifestando o reino. Você pode manifestar o reino, irmãos, com ações bem simples. Isso, irmãos, são chaves, irmãos. Cada vez que você age assim, Deus abre portas sobre a sua vida. Não é troca nem barganha, é assim que o reino dele funciona. Ele gosta de abençoar quem se move, irmãos, quem está em movimento. Jeremias aqui no capítulo 2, ele fala assim, eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Irmãos, deserto fala de dias difíceis, mas o Senhor está profetizando, eu me lembro que mesmo nos dias difíceis, você me amava, você semeava e você desejava a minha presença. Irmãos, parece que eu estou lendo do século 21. Versículo 2 ainda, ele fala, vocês confiavam em mim e eu supria vocês nos dias de escassez. Uau! Uau, vocês confiavam em mim e eu, que habito em Sião, lá no alto, eu supria vocês. Versículo 11 do capítulo 2 de Jeremias. Alguma nação já trocou os seus deuses? Eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis, sem proveito. Espante-se diante dos céus, fique horrorizado, abismados, desolados, tristes, diz alguma versão. Diz o Senhor, o meu povo comete 2 crimes contra mim. O primeiro, eles abandonaram a mim, que sou a fonte.
sou a fonte única. 2, eles cavaram as suas próprias cisternas, e são cisternas rotas, cisternas rachadas. E eu não sei se você já foi para o sertão nordestino, eu já fiz várias viagens para o sertão nordestino, missionários, já plantamos igrejas, projetos missionários lá, e o que você mais encontra no sertão nordestino, no interior de São Paulo, e onde você quer que você ande, nos interiores do Brasil, o que mais tem são cisternas para poder reter a água da chuva. E eu vi, irmãos, cisternas rachadas, que quando chove lá da fonte, as cisternas não conseguem reter a água, ela vaza. Sabe por quê, irmãos? Você nasceu, não foi para ter uma cisterna rachada para vazar água, você nasceu para transbordar o reino. Entende isso, irmão? Cisterna rachada, vaza a água, mas cisternas que está firme, que está ali, irmãos, guardada, ela não vaza, ela transborda no deserto, onde é seco, irmãos. E transbordar no deserto, onde é seco, fala que você está ligado direto na fonte, a fonte de águas vivas. Jeremias no capítulo 7, e eu estou em Salmo 126 ainda, irmãos. Tá ok? Eu estou explicando para você entrar num contexto. Irmão, isso aqui é um tema que eu amo, pastor. Eu pregaria isso aqui um ano fácil. Eu pregaria sobre Neemias, sobre Esdras, eu pregaria sobre Daniel. Eu estou escrevendo um livro sobre esse tema. E já está nos finalmente. Eu amo esse tema, amo esse tema. Jeremias no capítulo 7 fala assim, são de famílias inteiras levantando falsa adoração. Irmãos, escute isso. Famílias inteiras levantando falsa adoração. Versículo 9 do capítulo 7 de Jeremias. Vocês pensaram que poderiam roubar. Olha, irmãos, parece que eu estou lendo sobre os dias de hoje. Vocês pensavam que poderiam roubar, matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal, a outros deuses, seguir outros deuses que vocês nem conheceram. E depois vir permanecer na minha presença, nesse templo que leva o meu nome, e dizer, estamos seguros aqui, seguros para continuar com a nossa caminhada, nossas práticas. E Deus fala, repugnantes. Mas você, Jeremias, não ore por esse povo, não faça súplicas ou pedidos em favor deles, nem intercedas por este povo, por eles junto a mim, pois eu não vou ouvir a sua oração por este povo. Alguns pastores, alguns biblistas falam que Jeremias é um profeta chorão, um profeta de intercessão. Fato é, irmãos, que esse Jeremias ele está profetizando a segunda voz do Senhor, e Deus estava cansado desse povo, trocando ele por outros deuses. Versículo 18, olha que interessante isso. Os filhos ajuntam a lenha, olha que doido isso. Os pais acendem o fogo das lenhas que o filho trouxe. E as mulheres preparam uma massa para fazer bolo, para oferecer para a rainha dos céus. Irmãos, o bolo que você vai fazer para entregar para alguém, para abençoar a vida dela, é para a glória de Deus, como uma expressão de adoração. Esse povo aqui fazia bolos e cozidos para a rainha dos céus, para liberar uma falsa adoração. E Deus estava cansado disso. O versículo 1, 2 e 3 do Salmo 126 fala, irmãos, que então o povo, eles estavam em júbilos, eles estavam em êxtase, porque esse cativeiro que o profeta Jeremias profetizou, na qual o povo foi levado cativo, lembra o rei Nabucodonosor, vem, destrói Judá, destrói o templo, leva os jovens para Babilônia, deixa os velhos, Jerusalém é saqueada, a nação é saqueada, eles estão desolados, eles estão tristes, e eles estão lá, irmãos, na prisão, mais de 70 anos, e quando eles voltam, esse é o contexto do Salmo 126, por isso que nós lemos, quando o Senhor nos trouxe de volta de Sião, nós não estamos acreditando, me belisca, parece que é um sonho, porque o Senhor me tirou da prisão, e eu estou aqui, uau! Lembra, irmãos, no dia que Deus tirou você da prisão? Lembra no dia que você aceitou a Cristo? Lembra no dia que Deus te libertou do vício? Lembra no dia, irmãos, que Deus te libertou da pornografia? Lembra no dia que Deus curou você? Lembra no dia que Deus tocou você? A sua família veio, e se não veio, vai vir para a glória de Deus. Uau, uau. Tem pessoas aqui orando pelos seus pais, pelos seus filhos, pelos seus cônjuges, pelos seus avós. Levante sua mão direita comigo. Espírito Santo, faz uma obra nessa família. Espírito Santo. Espírito Santo, convence o coração do marido, convence o coração da mulher que ainda não te reconheceu como Salvador. Espírito Santo,
Talvez alguém está assistindo agora ou depois desse vídeo. E o seu coração está queimando, o seu coração está desejando o Senhor. Talvez tenha um filho de alguém aqui, Deus, que está longe. Ah, Espírito Santo, toca agora onde ele está. Ah, Espírito Santo. Nós somos amigos de algumas famílias. E recentemente, um homem, ele era dono dos arroz Davini. Você que é jovem, você não vai saber, mas há 40 anos atrás, os arroz Davini era um arroz que vendia no Brasil todo, um homem muito rico, um homem que tomava seus uísques com o pessoal da boemia, da bossa nova, no Rio de Janeiro, na Bahia, um homem arrogante que odiava as Escrituras, desdenhava. Sua esposa orando durante mais de 40 anos, irmãos, sua esposa levando as suas 3 filhas, uma hoje é arquiteta, uma é médica, outra é nutricionista, levando as suas filhas a serem discipuladas, as 3 estão casadas, as 3 têm filhos, as 3 amam o Senhor, as 3 estão servindo o Senhor, porque essa mulher, irmãos, seguiu firme. Então, irmã, siga firme. Irmão, siga firme. Jovem, siga firme. Deus vai tocar a sua casa. E esse homem, algumas semanas atrás, foi diagnosticado com uma doença, não é o Covid, uma doença terminal no cérebro. E a sua filha, que é médico, pegou o diagnóstico e começou a chorar e viu que realmente era só um milagre. E toda vez que elas pregavam do Evangelho, Charles, toda vez que elas anunciavam Jesus, esse homem desdenhava, esse homem batia nela, esse homem quebrava o piano, esse homem jogava água quente nessas meninas, na mulher. O homem era ruim, mas odiava. Esse homem saía correndo, às vezes, irmãos, com roupa íntima na rua. O homem estava perturbado, um homem rico, um homem cheio de posse. E elas estavam todas reunidas, os genros, as netas, e voltaram do hospital. E a filha mais nova, irmãos, eu lembrei dessa história porque eu me lembro de Jeremias. Era uma menina a que se sentia mais incapaz, a que mais foi tocada na sua alma, a que mais precisou ser tratada por psicólogos, a menina que mais precisou e necessitou de cura no seu interior. Jesus fez uma obra incrível nessa menina. Essa menina, ela senta lá e começa a tocar o piano. E uma das músicas que ela toca é sobre a fonte de águas vivas. Uau, uau! Porque Ele é fonte, irmãos, Ele está no alto, é essa fonte. Nessa noite Deus quer cessar cisternas rotas, cisternas rachadas, cisternas que estão levantando falsa adoração. Deus quer fazer algo incrível aqui, irmãos. Eu sei que Deus já tem feito algo incrível nesse lugar. Respeito, pastor, o que Deus está fazendo aqui. E simplesmente Deus me traz aqui para soprar o que vocês já estão vivendo, mas Deus quer ampliar, mas é tempo de ousar na presença dEle, irmãos. Irmãos, por favor, deixa o vitimismo, irmãos, deixa Deus tocar e fazer uma obra incrível, deixa Deus curar você, deixa Deus te levantar. Deus quer tocar e levantar você como uma voz profética neste lugar, irmãos. Eu tenho certeza que os pastores dessa casa vão pular, irmãos, metros de alegria para cima, como esses homens que voltaram da Babilônia. Uau, o Senhor fez grandes coisas no meio deste lugar. E aquela menina começa a tocar, Pedrinho, e a presença do Senhor, irmãos, é o miojo. É a unção do miojo. Começa a tocar, a presença dele vai. E ela foi mais ousada, falou assim: papai, nós podemos orar por você? Já deu uns 2 passos para trás do piano. Sabia que esse homem podia fazer alguma coisa, jogar uma cadeira, dar um soco, fazer alguma coisa louca. E esse homem abaixa a cabeça, começa a chorar e fala assim: eu quero oração. Um fato verídico, mas aconteceu algumas semanas atrás. E elas começam a orar por ele. E aí, irmãos, aí o espírito de leão vem. Aí elas botaram a mão na cabeça dele e começaram a orar por ele. Ele falou: papai, você não quer entregar a sua vida para Jesus? Ele falou: eu quero. Irmãos, pode durar 1 ano, 10 anos, 30 anos. Mas por favor, irmãos, eu venho como uma voz profética nessa noite. Não desista. Não desista, irmãos. Não desista. Porque a fonte, irmãos, a fonte é inesgotável. A fonte jorra água inesgotável, Pedrinho. Uau, uau, uau.
Um pouco antes deles estarem em Salmo 126, versículo 1, 2, 3, vibrando porque saíram da Babilônia. Um pouco antes disso, Deus levanta o jovem Daniel, o profeta Daniel, e ele começa a ler os rolos, o Espírito Santo leva ele para ler os rolos. E qual o rolo das Escrituras ele encontra? Jeremias. Ele começa a ler a profecia de Jeremias, ele começa a ler que ia durar 70 anos, e ele começa a perceber que estava chegando quase no fim do sofrimento, do tempo de deserto, de escassez, de escravidão. E eu gosto de Daniel, no capítulo 9, versículo 18, você não precisa abrir, você pode anotar, mas diz o seguinte, Daniel orando, Senhor, inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve a minha oração. Abre os teus olhos e vê, enxerga a desolação da cidade que leva o teu nome. Não fazemos pedidos por sermos justos, ou seja, não fazemos pedidos e oração porque nós merecemos, mas nós fazemos isso por causa das suas infinitas misericórdias. Nós fazemos isso porque tu és misericordioso, irmãos. Nós entramos na presença dele não é porque nós merecemos, é por causa da sua infinita misericórdia. Esdras, no capítulo 3, versículo 13, ele fala, e assim não se podia distinguir as vozes de alegria do choro do povo, pois o povo gritava tão alto, Salmo 126, 1, 2, 3, gritava tão alto, que se ouvia longe, se ouvia em outras nações. Meu pai pastoreou uma cidade no interior, e a igreja, como aqui, irmãos, o fundo da igreja ficava para um estádio de futebol, com capacidade para 15 mil pessoas. Era um time que estava tentando ir para a elite do Campeonato Paulista. Irmãos, eu era um jovem, daqueles meninos, filho de pastor, tudo músico, né? Que ensaiava. E o líder do louvor lá, ele era frustrado, mas com o time de futebol, porque nunca ganhava, nunca subia. Então ele marcava o ensaio todo domingo às 4 da tarde. Irmão, pensa no menino frustrado. O menino que estava doido para ir assistir o jogo. E aquele líder miserável, irmão, desculpa a expressão, marcava o ensaio às 4 da tarde. Eu falei, meu Deus do céu, irmãos, eu preciso confessar um pecado. Posso confessar um pecado aqui? Você não vai escandalizar, irmãos? Eu faltava alguns ensaios para ir lá no jogo. Meu pai ficava doido. Mas por que eu estou contando isso? Irmãos, quando saiu o gol, pastor, quando saiu o gol, 15 mil pessoas, a arquibancada principal ficava no fundo do púlpito, irmãos, tremia a igreja. Tremia a igreja. A gente morava numa casa pastoral, ficava 3 quilômetros do estádio de futebol. Quando saiu o gol, irmãos, a gente ouvia o eco. Eles gritavam aqui, dava alguns segundos, como um delay, e a gente ouvia. Eu imagino aqui, irmãos, Esdras falando, eu imagino aqui o salmista falando, a gente não sabe quem escreveu o Salmo 126, mas eu imagino aqui a expressão do salmista. Irmãos, a gente estava alegre, a gente estava pulando de alegria, e nas outras nações, nos povos vizinhos, ouviam o nosso brado, ouviam o nosso grito de júbilo, porque a gente estava muito alegre. Nós somos livres, nós somos libertos por Ele. E agora a gente entra, irmãos, para finalizar, a parte B do Salmo 126. 1, 2, 3 é de júbilo. O Salmo agora, o versículo 4, 5, 6 é de uma oração. Guarde isso, irmãos, aqui é um ensinamento muito legal para esse Salmo 126. Os 3 primeiros versículos é de júbilo, de gratidão, de alegria. O versículo 4, 5, 6 é uma oração. Irmãos, as palavras proféticas se cumpriram, eles são levados ao cativeiro. As palavras proféticas se cumprem, eles são libertos do cativeiro. E a palavra profética se cumpre, eles estão de volta a Sião. E é esse momento que a gente se encontra nesses salmos. E de repente, no versículo 4 do Salmo 126, eles estão fazendo uma oração. Essa é a parte que eu mais amo, é uma das partes que eu mais amo nas Escrituras, porque é tão segredo que eu quero compartilhar com você. Quero liberar algo incrível no seu coração nessa noite. Senhor, restaura a nossa sorte. Irmãos, você imagina eles são libertos do cativeiro. E quando eles estão nas montanhas, chegando perto de Sião, eles começam a olhar, irmãos, os velhos cansados, o templo destruído. Irmãos, o templo destruído, só para você ter uma ideia, era o lugar que a Shekinah descia. Era o lugar, irmãos, onde os pecados eram perdoados no contexto da antiga aliança. Era o lugar, irmãos, onde o estrado era estrado para os pés dele, irmãos. Este lugar da habitação deles está destruído e precisava reconstrução. E eles estão olhando, irmãos, gratos por ter sido libertos, assim como você é grato pela salvação, mas eles começam a olhar novos desafios à sua frente. Irmãos, e diz aí que não tem a ver com nós nesses dias de hoje.
nós somos gratos pela graça, somos gratos pela cruz, mas a gente olha para os desafios, para o deserto, a gente olha para as dificuldades diariamente na nossa frente. Dificuldades, doença, despensa vazia, filho doente. Irmãos, a gente está aqui na igreja adorando como um leão, aí um filho fica doente, você fica igual um cordeirinho, irmãos, machucado, sem lã nenhuma. E é exatamente o que eles estão orando. Senhor, eu imagino, pastor, na liberdade poética do texto, que eles estão olhando para tudo isso destruído, que precisavam reconstruir, que eles precisavam refazer, que eles precisavam restabelecer. Eles estão, Senhor, muda a nossa história, Senhor. Nós somos gratos, nós estamos em júbilo, as nações estão vendo os seus feitos, mas, Senhor, eu não consigo enxergar o que pode ser feito, Senhor. Somente eu oro, Senhor, isso na liberdade poética do versículo 4 do Salmo 126, Senhor, como as torrentes do Negueb, como as águas que descem lá do sul, Senhor, muda a nossa sorte. Irmãos, deixa eu fazer você entender. O Negueb, que é esse lugar onde eles estão, essa expressão do salmista, Senhor, muda a minha história, como as águas que vêm lá do sul, ou como as torrentes do Negueb. Torrentes, irmãos, são águas, geralmente em Israel, que elas acontecem depois de uma grande chuva. Depois de uma grande enchente, formam-se várias torrentes. Em algumas versões, fala de ribeiros. Ribeiros são pequenos lugares que acumula-se água, ou que tem-se água. Senhor, como os lugares que tem água, ou que recebe a água da chuva, que recebe água do alto, que faz escorrer pela terra seca, Senhor, muda a nossa história dessa maneira. Eu não consigo ver o que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor pode fazer algo. O Negueb, irmãos, é o deserto do Negueb. O deserto do Negueb, para você ter uma ideia, uma noção do que eu estou falando, ele é a região mais montanhosa no sul de Israel. Essa região montanhosa que abriga o deserto, um dos maiores desertos, inclusive, ele é equivalente, esse deserto, a 13 mil quilômetros quadrados. Então, eu imagino, pelos dados que nós temos de hoje, a visão que o salmista e aqueles que saíram da Babilônia estão olhando. Isso, irmãos, representa aproximadamente 60% de todo Israel, área seca. É considerado um dos maiores desertos do planeta. E nesse deserto, olha que interessante isso, eu sou curioso, pastor, eu gosto de pesquisar. E hoje, se você pesquisa pelo Google e coloca crateras do deserto do Negueb, você vai ver que o deserto do Negueb é o lugar que abriga no mundo mais crateras, um dos lugares que mais abriga crateras no mundo. É como você olhar para as fotos de Marte ou da Lua e ver toda cheia de cratera, de buraco. E é interessante que dessas dezenas de centenas de crateras no deserto do Negueb, tem 5 que são consideradas 5 maiores crateras do Negueb, e dessas 5 tem uma que é considerada entre as maiores crateras do mundo. Ela se chama cratera Ramon, isso em Israel. Essa cratera Ramon, olha, irmãos, ela fica no meio do deserto do Negueb. A maior cratera do deserto que esse salmista está olhando fica no meio do deserto. E se você olhar pelo Google, essa cratera Ramon, mentaliza na sua mente agora o mapa do Brasil. Mentalizou? Ela parece um mapa do Brasil, mas no formato de um coração estendido. No meio do deserto do Negueb tem uma cratera enorme, seca, no formato de um coração. Uau, uau, uau. A extensão dela, irmãos, é de aproximadamente 40 quilômetros. A largura dela vai de 2 a 10 quilômetros. A profundidade dessa cratera chega de 400 a 600 metros, dependendo do lugar. Todo ano acontece um fenômeno de outubro a abril. Todo ano. Se você for para Israel nesse período de outubro a abril, você vai encontrar bastante chuva em Israel. Quem já foi para Israel sabe do que eu estou falando. E em alguns momentos de outubro a abril, geralmente março a abril, chove chuvas torrenciais. E é interessante, irmãos, que os engenheiros híbridos de Israel falam que um dia de chuva torrencial em Israel
pode abastecer Israel por aproximadamente 3 anos. 3 anos. É interessante que nesse período, em algum momento que começa a chover torrencialmente, ou seja, daquelas pancadonas de chuva, sabe aquelas pancadas de verão? Eu estive algum tempo atrás, a última vez que eu estive em Manaus, irmãos, em Manaus, de repente você está lá por volta das 4:30 da tarde, chove, irmãos, mas está um calor lascado, 40 graus, você está suando, de repente chove, irmãos, que parece que vai cair um dilúvio, passa 20 minutos, acaba tudo aquilo, o solo fica todo molhado e você começa a ver as enchentes, as torrentes passando, e eu consigo mentalizar mais ou menos o que esse salmista viu. E é interessante, irmãos, que nesse período, além das chuvas torrencial, o gelo lá no sul do Monte Hebron, que começa a derreter, e de alguns outros montes, o aquecimento dos montes, o gelo derrete e vai descendo água também sobre as crateras. Acontece um terceiro fenômeno, chuva torrencial, gelo que derrete e desce lá do alto, e chuva seródia, aquela chuva tranquila que é na madrugada. Essa fusão desses 3 tipos de água, ela provoca, irmãos, inundações nas crateras menores. E as crateras menores começam a ser inundadas. E começa, além de inundar, algumas têm buracos, como se fossem crateras rotas, crateras com buracos. E a água escoa e vai para outras crateras. E vai para outras crateras. E aí enche uma cratera menor, que está lá no alto, e vai enchendo a outra cratera, e vai agora não somente mais escoando, ela começa a transbordar com a água que vem lá do alto, do gelo que se derrete, da montanha. Uau! E ela começa a encher, e ela vai enchendo as crateras, e vai enchendo a outra, até um dado momento, de algum mês, de alguma semana, tem tanta água descendo lá do alto, moço, que ela começa a encher com violência a cratera Ramon, aquela cratera que parece um coração estendido que está seco, sem vida. Deserto não tem vida, deserto é seco, e a água começa a encher, e encher, e encher, e enche, irmãos, de uma maneira tão violenta, que ela começa a limpar o terreno, limpar aquela cratera que parece um coração. Uau! Eu não sei se você está me entendendo, irmãos. Você pode estar vivendo os dias mais secos da sua vida. Você pode estar vivendo, irmãos, o maior deserto que você poderia viver de toda a sua história. E você olha à sua volta, não somente o seu coração está ferido, mas você olha à sua volta, corações e crateras estão feridos. Mas de repente, irmãos, quando você menos espera, lá do alto começa a vir água. E começa a descer, e começa a descer, e começa a curar, até o ponto que atinge aquele coração, irmãos, toca aquele coração, e começa a limpar aquele coração. Uau! Uau! Uau, uau. Aleluia, irmãos. Irmãos, eu quando eu pesquisei isso, irmãos, eu entrei numa êxtase pentecostal no meu quarto. Mas eu não sabia se, como diz lá a cantora, se o anjo veio, se eu fui lá no anjo, se ele desceu, se eu subi, se a escada veio, eu subi nela, se veio a carruagem de fogo, se eu fui arrebatado. Irmãos, eu comecei a falar em mistério, comecei a chorar, comecei a ter visão, falei, uau, Deus, uau, é isso, é isso. É isso, eu posso estar vivendo o maior deserto da minha vida. Quando eu menos espero, o Senhor manda água, de maneiras que eu nem espero. O gelo pode derreter, a chuva seródia pode vir mansa, suave, como uma harpa tocando. Mas o Senhor pode mandar aquela chuva torrencial que arrebenta e vem tirando tudo. Outra coisa, irmãos, eu descobri que hoje, no deserto do Negueb, funciona um dos maiores centros de treinamentos do exército de Israel. Uau, uau. No deserto, irmãos, vazio, seco, funciona o batalhão de guerra, batalhão de elite do exército. Irmãos, pode estar seco, você pode estar fraco, mas quando a chuva vem, Ele manda os seus anjos, irmãos. Ele manda o seu poder, Ele manda o seu sopro, Ele manda a sua água, Ele manda, irmão, Ele manda suprimento, Ele manda dispensa, Ele manda cura, Ele manda, irmãos, Ele manda, Ele faz.
Ele transforma um lugar seco, um lugar que não tem nada, Pedrinho, e transforma num lugar de treinamento, irmãos. Você pode estar seco, não sabe pregar, não sabe cantar, está fraco, está com vontade de desistir, está com vontade de parar o seu chamamento, o seu chamamento ministerial, está com vontade de parar de pregar, está com vontade de parar com a sua família. De repente Ele manda água, limpa tudo isso, e mais do que isso, Ele te fortalece e te transforma num centro de treinamento, não somente para ser curado, mas para treinar, irmãos. Uau! Deus quer pegar a sua dor e transformar num testemunho. Apocalipse 19, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ou seja, aquilo que você testemunha ecoa a voz do Cristo. Uau, irmãos, uau. Eu me lembro no caminho de Emaús, aqueles 2 viajantes, aqueles 2 discípulos, estavam voltados de Jerusalém. Jesus tinha morrido, o grande guerreiro que ia libertar ele na visão deles com espada e iria matar os romanos, seus opressores. De repente, o seu grande libertador, o Cristo, morre. E aqueles 2 jovens, Lucas descreve de uma maneira incrível, eles estão voltando para suas casas. De repente, o próprio Cristo que tinha ressuscitado aparece para eles. Eles não reconhecem o Cristo, irmãos. Talvez você está voltando frustrado para o seu caminho de deserto e você não consegue mais reconhecer o Cristo. E a Bíblia diz que eles não reconheciam o Cristo, mas enquanto o Cristo pregava, a maior mensagem que está na Bíblia que não está na Bíblia. Eu explico, irmãos. A maior mensagem, na minha visão, depois do Sermão do Monte, que está na Bíblia, que não está na Bíblia, é esse sermão que Jesus pregou, porque a Bíblia diz que Jesus começa a pregar para aqueles 2 discípulos, aqueles 2 viajantes, de Moisés a todos os profetas. Imagina, pastor, a mensagem messiânica que Jesus pregou, que não está registrada nas Escrituras. Eu já tentei pregar essa mensagem algumas vezes, baseado nas profecias messiânicas. Irmãos, que incrível! Mas a Bíblia diz, Lucas, o médico, e médico fala daquele que cura, relata que eles não reconheceram o Cristo, mas o coração deles queimava. Mas talvez você ainda não está conseguindo enxergar o que Ele quer fazer, mas seu coração está queimando. E a Bíblia diz que quando o Cristo entra na casa deles e parte o pão, aí sim os olhos deles abrem. E eles, mais do que isso, eles veem o Cristo, seu coração queima, e eles voltam rumo a Jerusalém, para o seu destino, que é Sião, como esses peregrinos do Salmo 126. Eles saem dos seus vilarejos, rumo à experiência com Cristo, e estar aonde Ele está. E sabe como você faz isso? Dobrando o seu joelho e ousando na presença dEle. Sabe um dado histórico interessante do caminho de Emaús? É que os judeus, e eu tenho alguns amigos rabinos, já tive aula com um rabino na faculdade de teologia. Eles falam que quando eles vão partir o pão, eles não dão pão como o pão francês que você vai passando um para o outro, o cestinho. Eles pegavam aquele pão redondinho e partiam o pão assim, ó. E é possível que historicamente, que os 2 viajantes só conseguem reconhecer o Cristo depois que Ele parte o pão. É possível que quando o Cristo parte o pão, eles enxergam a cicatriz. E quando eles enxergaram a cicatriz, é possível que eles reconheceram o Cristo. Sim, pelo poder do Espírito e pelo próprio a presença do próprio Cristo, o próprio Jesus. Mas é possível que historicamente, quando Jesus partiu o pão, eles viram a cicatriz. Entenda, eles não viram as feridas depois que eles caminharam no deserto. Eles viram a cicatriz. Ou seja, irmãos, aquilo que você passou, está passando, não faz cirurgia plástica não, porque vai servir de testemunho e cura para as pessoas que vão olhar para você e vão ver você testemunhando Jesus e pulando de altura. Ele me tirou do lugar de escravidão, e agora mesmo que eu olho, parece que eu não vejo nada, eu sei que a água que vem lá de cima vai inundar tudo que está seco e deserto, e quando a água bate no lugar que está seco, ela começa a preparar a terra para ser plantada. Eu li há um tempo atrás, e eu já quero finalizar, que no deserto do Negueb, os biólogos, isso é fato verídico, irmãos, você pode pesquisar isso também, os biólogos falam que no deserto do Negueb, por conta desse fenômeno de chuva, da água que vem com violência e arranca a terra, junto com as chuvas torrenciais, junto com esse derretimento de gelo, vem também o vento. E esse vento que vem, e nesse período, principalmente de novembro a março, venta-se muito no deserto. E quando venta, o vento passa arrancando semente de árvores, de lugares que estão férteis. E essas sementes são jogadas por Negueb. E quando a chuva arranca aquela terra, as sementes caem nesse deserto. E chuva com deserto, com areia, você sabe que vira aquele lodo, aquela terra fofa.
Depois, quando o sol bate, o que faz, irmãos? Você que é do interior, a terra fica dura. Ou seja, o que está embaixo fica plantado lá embaixo e ninguém mais vê. Olha isso, irmãos. E alguns biólogos falam que tem sementes que ficam enterradas, pastor, 10, 15 anos debaixo do deserto do Negueb, onde está tudo seco. E de repente, algum belo dia, em algum desses anos, a chuva torrencial vem, irmãos, arrancando lá debaixo da cratera Ramon, das outras crateras, aquela semente que foi plantada porque o vento soprou, o Shekinah do Espírito soprou e arranca aquela semente, e aquela semente começa a navegar como se fosse um grande barco, Pedrinho, nas águas que vieram lá do alto, e aquelas águas vão levando a semente até o momento que aquela semente, Charles, para em algum lugar, e quando ela para naquele lugar, a água já deixou a terra seca, boa, fofa, e aquela semente cai naquele lugar, e eu gostei de uma expressão de um biólogo, ele fala, em um dado momento, aquela semente esquecida, lá embaixo do deserto, que a água arrancou, ela explode e ela germina. Sabe o que eu quero falar para você, irmãos? Palavras proféticas, como semente, podem ter sido faladas a seu respeito. Você pode ter lido as escrituras, e o Espírito Santo falou com você alguns anos atrás. Ele falou que você ia para a Índia, ele falou que você ia para a África, ele falou lá no Descende, quando você levantou os seus tênis, seus sapatos, que você ia para as nações. Ele falou que você ia pregar, ele falou que você ia escrever canção, ele falou que você ia ganhar Poá, Suzano, Mogi, essa região, e você olha para a sua vida, irmãos, e parece que nada acontece. Mas, pastor, as profecias parece que não faz sentido. Quando eu era moleque, eu quero finalizar aqui. Meu pai largou sua empresa, ele entendeu que ele precisava ficar em tempo integral no ministério, e não há problema algum nisso. Eu hoje também sou integral no ministério, mas a gente era moleque, irmão, 5 irmãos. Eu sou o filho do meio, do equilíbrio, glória a Deus. Eu tenho 2 irmãos antes de mim, 2 irmãos depois de mim, e uma delas é uma menina, 4 homens e uma menina. E o meu irmão estudava, o outro trabalhava, meus 2 irmãos caçula eram pequenos, e minha mãe para ajudar na renda. Eu sei que tem pastores aqui que sabem o que eu estou falando, tem tempo que é difícil, né, pastor? Nossa, tem tempo, irmãos, que os irmãos acham que nós estamos navegando no dinheiro verde, e nós estamos navegando com o joelho, irmão. O único verde que fica é o joelho que raspa naquele chão batido, irmão, cheio de lodo. E aí minha mãe, ela começou, meu pai, nós tínhamos um terreno muito grande, plantar mandioca, e minha mãe inventou de fazer coxinha de mandioca, irmãos. Já comeu coxinha de mandioca, irmãos? É grande, gostoso, mas é pesado, Pedro. E minha mãe, para distinguir o que era de palmito, o que era de frango, o que era de carne, ela colocava aqueles palitos de dente. Irmãos, aquela coxinha grande, com aquele palito na ponta, mas parecia uma arma, irmãos. Se batesse alguém, matava alguém. E tinha que escolher, irmãos, quando faz para vender, e a irmã sabe, né, irmão? Quando faz o bolo, quando faz a coxinha, não é só fazer e fritar ou assar. Alguém tem que vender. Prazer, irmãos. Vendedor. E a gente morava no alto. Glória, porque não foi a senhora, meu irmão. Brincadeira, irmão. Brincadeira. Ô, glória a Deus, porque eu aprendi muito com isso, tá? Desculpa a brincadeira. E aí a gente morava lá no alto, Charles. Eu tinha que descer. Irmão, você sabe que quem desce tem que subir. Mas um belo dia, pastor, eu fiquei com uma raiva. Meu pai, Satanás, soprou no meu ouvido. Seu pai abandonou a empresa dele. E a economia que ele tinha já acabou. Ele teve que vender o carro, vender algumas coisas para vocês se sustentarem. E é você que tem que vender. Era para você estar usufruindo de coisas boas dessa terra. E você está vendendo coxinha de mandioca, parece uma bomba nuclear, para poder ajudar a sustentar aquele miserável. Diz que eu estou pisando assim, irmãos. Aparece um maço de cigarro, irmãos, que até brilhava, tinha até trilha sonora, irmãos. Sabe aquela coisa do inferno que vem, irmão, com dança, parece Hollywood, um filme bem produzido, Spielberg, e começa a cantar, a gente dançando, igual os meninos dançando aqui, e aquele negócio do inferno soprando no meu ouvido. Pega e fuma, para você se vingar do seu pai, que saiu para o ministério. A hora que eu fui pegar aquela desgraça, com 12 anos, mano, saiu uma mulher. Eu sei que tem as mulheres do coque que são fofoqueiras, irmão, mas tem umas que são de Deus, né, pastor? Tem umas que são violentas de Deus. Eu sei que aqui só tem mulher do coque de Deus, irmão. Glória a Deus, irmão. E aí, essa mulher sai, Pedrinho, do coque, rodopiando, fala, menino, não faça isso. E eu lembro das palavras de Jeremias, que ele não se sentia capaz. Não faça isso. Menino, não faça isso. Deus tem um plano para você. Deus quer te levar para pisar os estados dessa... Eu não sabia, a gente morava lá em Jundiaí. Eu nem sabíamos que era estado, que era cidade. Eu era um garoto, irmãos.
era ruim de geografia, irmão. Deus vai te levar para pisar em todos os estados dessa nação, e você vai pisar as nações da terra, e quando daqui a alguns anos você pisar do outro lado do mundo, você vai lembrar dessa profecia, e você vai liberar, e você vai ser resposta de oração para mulheres que estão orando do outro lado do planeta. Vamos passar alguns anos, eu pisei em todos os estados, para a glória a Deus, do Brasil, quase 400 cidades ministrando, fui para algumas nações, mas passa-se 20 anos dessa profecia. Eu estou indo para o Japão, numa conferência chamada Tocando a Trombeta, junto a alguns ministros no Brasil. E quando eu piso no Japão, moça, eu não lembrava disso, Charles, há muitos anos. Quando eu piso no Japão, o Espírito fala, lembra daquele dia? Eu falei que você ia pisar, irmãos, pode demorar o ano que for. Ouse crer nas palavras proféticas. Ouse crer naquilo que Ele está falando a seu respeito. Não diga que você é incapaz, porque antes de você nascer, Ele já gerou você no ventre da sua mãe, como uma profeta do Senhor, como um ministro do Senhor. Somos ministros do Senhor. Irmãos, e eu, no segundo dia que eu estava no Japão, eu preguei em 5 igrejas, literalmente no último lugar que eu estava, eu desmaiei de cansaço por causa do fuso horário. E quando eu me recomponho, as irmãs estão ali, irmãos, numa sala pastoral, e tinha 2 japonesas falando em japonês, e aí era traduzido em inglês, e o que elas falavam para mim foi assim, pastor, nós estamos há mais de 20 anos orando para ouvir o que você pregou aqui nessa noite. E a palavra, sabe que ela me disse em japonês, traduzida para o inglês, e os irmãos que estavam em português ouviram também, irmãos, você é resposta de oração. Uau. Só que eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, tem alguém orando por você. Tem alguém orando para ouvir a chama que está dentro de você. Tem alguém orando para ouvir as canções que estão dentro de você. Ouse esperar no Senhor. Não importa o deserto que você esteja passando, ouse crer que lá do alto virão águas que vão inundar as crateras da sua alma, do seu espírito. O versículo 4 e 5 fala que aqueles que semeiam com alegria vão voltar com seus feixes carregados em suas costas. Ouse semear em lágrimas, simplicidade, humildade. Deus vai te honrar. E nações da terra vão ouvir aquilo que Ele plantou antes de você nascer, que está no seu coração. Se você puder ficar de pé onde você está, fique de pé onde você está. Aleluia. 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 Ah, Espírito Santo, Espírito Santo. Vamos tirar um minuto aqui, irmãos. Vamos comece a clamar para Ele. Se você precisa pedir perdão para Ele, Senhor, o Senhor tem falado comigo, eu tenho duvidado. Me perdoa, Senhor, me perdoa porque eu tenho duvidado das palavras proféticas. Me perdoa, Senhor, porque eu tenho duvidado daquilo que o Senhor tem falado através da sua palavra. Me perdoa, Senhor, porque eu tenho duvidado daquilo que o Senhor tem confirmado no meu coração. E as palavras proféticas, irmão, nunca nos guia. As palavras proféticas só confirmam aquilo que Ele já está falando no seu coração, irmãos. Eu amo as palavras proféticas, Deus me usa nas profecias, nas palavras de conhecimento, mas elas nunca vão substituir aquilo que o Espírito já está falando no seu coração. Elas apenas, Senhor, testificam naquele arquivo de dúvida que a gente às vezes tem. E nessa noite o Senhor me traz aqui como uma palavra profética, irmãos, para soprar sobre você. Irmãos, chegou o tempo de você ousar na presença dEle. Chegou o tempo de você se arrepender na presença dEle, irmãos. Chegou o tempo de você tapar as cisternas rotas. Chegou o tempo de você deixar a água, irmãos, que cai sobre você, não mais vazar pelos buracos, irmãos, de falsa adoração, mas transbordar sobre a vida de homens e mulheres que Deus tem colocado na sua frente. Ouse orar pelos enfermos, ouse liberar palavras de conhecimento, ouse ofertar na vida de pessoas, ouse se mover no reino, irmãos. Um dia atrás eu estava no supermercado, irmão, e eu estava com recursos contados. O Espírito Santo me falou assim, pega esse recurso e entrega para aquele homem. E quando eu olhei para aquele homem, eu era um homem bem vestido, pastor, um homem cheiroso. Eu cheguei perto dele e falei, Senhor, eu consigo identificar que esse homem é um homem de posses. Ele não precisa desse pouco recurso que eu tenho para fazer uma compra para minha casa. Senhor, o Espírito falou assim, hoje você é a resposta de oração deste homem. Eu chego para ele e falo assim, cara, eu não sei se faz sentido para você. Deus fala comigo e Ele manda ofertar para você. E eu percebo que esse dinheiro não vai fazer falta para você, irmão, para Ele. E eu creio, pastor, que Ele ia se comover, ia devolver o dinheiro da oferta para mim.
e ainda dá o relógio dele, a carteira dele para mim. Mas, e ele falou assim, eu sei que você é pastor, porque o Espírito me falou nessa manhã que ele ia usar um homem de Deus que está no ministério. Esse dinheiro que você está me dando aqui não faz falta, não faz cócega para mim, não é nada, eu nem preciso disso aqui, mas eu não posso devolver isso aqui, porque isso aqui é resposta de oração para confirmar o que eu preciso fazer. Eu preciso avançar no reino dele. Irmãos, Deus quer pegar e fazer coisas incríveis, loucas, insanas, que o Espírito fala no seu coração. Faça, irmãos, ouse fazer, ouse deixar. Salmo 34:5, o brilho dele brilhando no seu rosto. Salmo 34:5 fala sobre isso, oferecendo a sua face como espelho para que a glória dele brilhe. Ouse, levante suas mãos. Senhor, nós oramos aqui nessa noite. Nós oramos aqui neste lugar, Senhor, cuja fonte de águas vivas nasce no seu trono. Essa água que corre, Senhor, a cidade que rega aquela árvore que Ezequiel viu e a qual o apóstolo João viu naquele dia que as folhas curam, que os frutos curam, aquelas folhas são frutos para as nações, são cura para as nações. Eu oro, Deus, para que essas águas que nascem no seu trono possam nos tocar neste lugar, nessa noite aqui agora, Senhor. O Espírito Santo, eu oro para que nos toque agora, nos toque agora, nos toque agora, nos toque agora, em nome de Jesus, para que nós possamos ser livres, para que nós possamos ser libertos, para que nós possamos ser regados e nós possamos transbordar no chamamento divino daquilo que você quer, ó Senhor, nesse tempo, nesse instante. Amplia, Senhor, lava os ministérios, lava os chamamentos, Senhor, lava, Senhor, lave, coloque ousadia novamente, coloque paixão novamente. O Espírito fala claramente no meu coração, paixão sendo restaurada nessa noite. O Espírito Santo restaura a paixão, restaura o chamamento, restaura o ministério. Você que estava querendo desistir, eu tenho uma palavra profética para você nessa noite. Não diga isso, porque eu vou restaurar a sua casa. Eu vou colocar novamente a minha palavra na sua boca. Eu vou aquecer novamente o seu coração. Eu vou aquecer os seus pés e queimar os seus pés para avançar nos lugares que eu quero. Eu vou usar as suas mãos para tocar os enfermos. Eu vou fazer na sua vida. Eu vou fazer naqueles que estão cansados na sua casa. Eu vou fazer, diz o Senhor. Ouse crer, ouse confiar. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não se abalam e permanecem para sempre. Sobe no alto lugar e mergulha nele e permanece para sempre. Nós oramos aqui nessa noite, Senhor. Nós oramos aqui neste lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se assentar. Aleluia. Aleluia. Deus te abençoe, irmãos. Que privilégio estar aqui nessa noite. Me perdoa se eu ultrapassei o horário. Mas eu creio profundamente no meu coração que águas foram liberadas sobre o seu interior. E as Escrituras diz que do seu interior fluirão rios de água vivas. De águas, irmãos, que vão curar. Águas que vão, irmãos, fazer um estrago no inferno. Que o Senhor te use. Que o Senhor te toque. Fique firme. Que o que Ele falou vai acontecer sobre a sua vida. Tenha paciência, irmãos. Tenha paciência. Deus te levantará no tempo certo. Deus te levantará no tempo certo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor novamente. Glória a Deus, servo. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Amém, igreja. Tomou posse dessa palavra profética aí sobre a tua vida? Glória a Deus. Apenas para agradecer e contar um pouquinho, né?
Essa igreja é assim mesmo, pastor. Quando nós começamos a ministrar, principalmente palavra de ensino, a igreja fica assim, vidrada. Eu já fiz isso várias vezes, perguntei, vocês estão me ouvindo? Eles ficam assim, ó, vidrados. Mas essa igreja aprende, recebe e vive. Obrigado, servo. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Glória a Deus. Deixa eu só contar uma coisinha para você. Você sabe que a conferência continua, né? Você sabe que amanhã pela manhã nós estaremos aqui, amanhã à noite, domingo pela manhã e domingo à noite. Aí você fala assim, como é que eu acompanho tudo isso? Você sabe que as inscrições são limitadas, nós estamos com essa questão de distanciamento social, nós temos um número muito limitado de inscrições. Então você fala, e amanhã? Não estou inscrito para amanhã de manhã, estou inscrito para amanhã à noite. Vamos ver que aconteça isso, você em casa também fala, e agora? Presta atenção. Quem ainda não se inscreveu no canal da igreja, quem ainda não se inscreveu, você pega o seu celular, vai lá, entra no canal da igreja, lá no YouTube, entra no canal, se inscreve e clica para você receber. Que nem eu estava aqui agora, segundos antes de começar, chegou lá um sininho para mim, eu falei, que sininho é esse aqui? Que negócio é esse aqui? Fui olhar o que era, você sabe, né? Era avisando que ia iniciar o culto. Aí você clica e já fica essa imagem linda que você fica assistindo, tá bom? Se você não estiver aqui, estiver no carro, tiver aquele sistema Bluetooth, ou então está em algum lugar tranquilo trabalhando, põe um fone de ouvido, ouve ministrações poderosas como essas, que te enchem de instrução, de entendimento e ainda te derrama uma palavra profética sobre a tua vida. Faz isso. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, não apenas entre para si, se inscreva no canal, em nome de Jesus, se inscreva e clique lá para que você seja avisado deste acontecimento maravilhoso, amém? Mas continua, ouça, fique em pé no nome de Jesus, glória a Deus. Tem muito mais, hoje foi uma bênção tremenda, mas acredita, tem muito mais. Se você veja bem, se você está ao lado de uma pessoa que você convive com ela, tá bom? Porque senão nesses dias tem que ser assim. Em via de regra, a gente geralmente até promove isso, mas como se você convive com ela, porque nesses dias tem que ser assim, você vai olhar para o lado e vai falar para a pessoa assim, ouse mais. Amém? Olha para a pessoa e diga, ouse mais. Fala assim, porque Deus tem coisas maravilhosas do céu para você. Fala, do céu para você. Fala, do céu para você. Amém? Muito obrigado. Que a paz do Senhor, a paz que transcende todo e qualquer entendimento, seja não só hoje, mas para todo sempre, sobre a tua vida e toda a tua casa, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e não esquece, hein? Se inscreve lá e recebe, se inscreve lá e ativa o sininho para você receber o aviso, hein? Não esquece. Apertei aqui.